Salve, salve, meus queridos! Muito boa tarde pra você. Boa noite, né? 20 horas agora. Esse episódio tá saindo agora ao vivo, só que não. E eu estou com um convidado super especial aqui pra falar um pouco sobre inovação, tecnologia e sobre assuntos imobiliários. Sim, meus queridos. Mas eu vou deixar pra uma pessoa querida. Não só uma pessoa, é o meu amigo Clonoaldo. Eu quero que ele apresente o nosso convidado de hoje. Clonoaldo, solta a voz. Quem tá com a gente aqui hoje na mesa do Inova Podcast? Salve, salve, meus queridos. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez no Inova 10X. Hoje temos um convidado super especial para falar sobre inovação e tecnologia no mercado imobiliário. Vamos dar as boas-vindas ao Osni, da startup Melho. E aí, Osni? Tô animado para essa conversa. Me diz uma coisa, como surgiu a ideia de criar a Melho? Legal! Bom, legal, começou. Ótimo, prazer em conhecer, Clodoaldo. Já conheci agora e daqui a pouco já virei grandes amigos do Clodoaldo. Ficou excelente, excelente. Muito bem-vindo. Pô, obrigado, cara. Podcast. Obrigado mesmo. E, Muito cara, feliz. teu setup ficou sensacional. Eu tenho uma... Como é que é? Antes de contar a história da Melho, deixa eu dar uma sugestão. Se você for fazer um podcast só sobre inteligência artificial, eu tenho um nome sensacional, pensando em inteligência artificial para o futuro e as preocupações que as pessoas têm. Dá o nome do podcast do IA Agora. E agora? A gente vai fazer um quadro. Boa, gostei, quadro. Gostei, agora vamos gostei. começar o... E agora? E agora. Fechou. Lançado o quadro agora. E agora? Como que vai ser o futuro? E agora? Boa, e daí a gente vai fazer esse quadro daqui a pouquinho. Eu quero que você apresente pra gente. E agora? E agora? Deu, hein? E agora, pro empresário? Inaugurar o quadro, eu vou contar um pouquinho do que a Melho tá fazendo para gêmeos digitais para corretores. O que ela tá preparando? O que você acha? Top, porque... Mas depois, porque eu tenho que responder o Clodoaldo ainda, eu tô preocupado com ele. O Clodoaldo tá meio caladão aí, mas deixa eu posso responder o Clodoaldo de como é que a Melho surgiu e por que a gente tá fazendo isso? Claro, vamos lá então, vamos começar para entender então. Conte pro Clodoaldo. Como que surgiu? Como que surgiu? Bom, deixa eu contar uma historinha. Lá em 2012, nos idos de 2012, eu vim trabalhar aqui na Madeira, a empresinha pequenininha que estava surgindo e tudo mais, fazendo uma coisa que ninguém estava fazendo, né? Que é entregar imóveis pela internet. Nossa. E sempre foi complicado, e a Madeira hoje domina isso. E quando eu vim para trabalhar para cá, aconteceu que as imobiliárias de Curitiba aplicaram meu nome dentro da seguros e demais, para passar, mesmo com o Serasa limpinho, não foi aprovado. As imobiliárias de Curitiba queriam que eu fizesse amizade com um curitibano, que tivesse 2 imóveis, não ia morar aqui. Me virasse meu fiador em uma semana. Não ia morar. Exato. Curitibano... Eu sou curitibano, então posso falar. E aquela coisa, Curitibano é aquela coisa, o ponto que ele é seletivo, não é difícil fazer amizade. O problema é que ele é seletivo e ele doa muito da amizade. Então demora bastante para fazer amizade com ele. Então, como você pode imaginar, não deu certo, eu tive que morar 2 anos num hotel, enquanto eu estava trabalhando bastante, eu tinha cabelo na época, dá para ter uma ideia, né, no final das contas. E eu tive que morar 2 anos num hotel por conta disso. E além disso, eu tinha um imóvel lá em Joinville que eu coloquei como imobiliária, e essa imobiliária demorou 3 meses, não achou inquilino, e quem é proprietário e tudo mais sabe que tem que ficar pagando condomínio, IPTU, vira só imóvel parado é gasto, no final das contas, que estiver desocupado. Então, tive que ficar pagando, 3 meses a imobiliária não achou inquilino, eu coloquei no LX, achei um inquilino, passei pro cara, o cara começou a cobrar a comissão dele. Aí eu fiquei assim, né? Que negócio é esse? Que tudo é tão complicado assim nesse mercado. Daí quando eu fui ver e pesquisar um pouquinho sobre o mercado, depois de eu ter terminado minha trajetória na Madeira e coisa e tal, isso dá 2018, 2019, o mercado é gigante, só que ele inova menos que o mercado pesqueiro. Não tirando o mérito do mercado pesqueiro, mas vamos lá, mercado imobiliário, onde as pessoas, todo mundo mora em algum lugar, de algum jeito ou de outro. E é um mercado trilionário, em qualquer país. É onde tudo a economia se movimenta, acontece por ali. Então, cara, quando eu fui ver isso, eu falei assim, cara, alguma coisa tem que ser feita para melhorar esse tipo de experiência. E por isso que a gente criou a Melho, né, justamente para essa finalidade. Posso já dar uma emendada do que a Melho faz para saber o que se tornou essa dor e o que se tornou de solução? Eu quero, vai lá. Claro, vamos lá. Então, os 3 principais
problemas que eu identifiquei no mercado imobiliário quando eu estava olhando, e aquela coisa, eu não vim do mercado imobiliário, eu sou um cara que teve as dores teve duas coisas. Primeiro, o mercado imobiliário aprova muito poucos inquilinos, eu fui um dos caras que teve essa dor, né, de poucas pessoas são aprovadas, e geralmente elas têm que dar muito de garantia, aprovação, colocar cartão de crédito e não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Os corretores imobiliários demoram muito por conta da legislação complexa e alta taxa de atrasos e inadimplência, né? E para um corretor pequeno, que não é uma imobiliária, não tem capital para poder começar com isso, custa muito, muito caro de começar a trabalhar com um aluguel em particular. Custa para um corretor, para ter um processo decente, custa de 15 a 30 mil reais. Ou vai ficar no Excel Word pirata ad eterno, né, no final das contas. Então, o que a gente fez? A gente fez toda a plataforma digital automatizada, usando automações, previsibilidade e machine learning, inteligência artificial, que a plataforma faz todo o processo para ele. O que a plataforma faz? Ele cadastra o imóvel, replicamos dos grandes portais de graça e automaticamente para o corretor e a pequena imobiliária. Todos os inquilinos são validados, criminal, antifraude, verificação de perfil, prova de vida, CPF, CEF e a nossa aprovação financeira, porque a gente vai garantir o aluguel em dia. Na prática, quando o inquilino atrasar, a gente vai lá e paga e faz uma negociação com o inquilino. No próprio chat, na conversa, tem um botãozinho de gerar contrato, porque ali mesmo já tem um contrato gerado automaticamente, com os dados de um, de outro e demais. O próprio sistema já gera os boletos e PIX automaticamente. Entra no imóvel, já tem na plataforma, já tem um sistema de vistoria, auto-vistoria, que o pessoal tira foto, vídeo, identifica os detalhes. E o próprio sistema gera as cobranças e pagamentos. No final, o próprio sistema já calcula as multas e pendências se a pessoa for sair do imóvel. Simples. Tudo automatizado. Que legal, cara. O corretor, o proprietário, o inquilino fica de piloto e a gente fica de copiloto. Deixa a tecnologia sendo usada do jeito que ela deve ser usada, para potencializar o trabalho desse corretor, desse proprietário, desse inquilino. E ajudar as pessoas a viverem. Não é para tomar o nosso lugar, é para ajudar a gente a viver melhor. Então quer dizer que na Merrill você tem vários clonoaldos trabalhando para você? Tem. Só que, infelizmente, eles não têm corpo. Não tem corpo que nem aqui? Não tem corpo, e não são cromados como não ele. São cromados. Ó, Clonoaldo, escuta aqui. Você fica reclamando que eu não... que eu arranjei um corpo velho quebrado pra você? Lá que nem tem corpo. Viu, Clonoaldo? E agora com essa situação toda, o que você achou da resposta do Osni? Você gostou? O que você acha? O que você achou da solução da Merrill? Salve, salve, meus queridos ouvintes. Boa noite a todos. Bem-vindos ao Inova 10X. Ei. Hoje temos um episódio especial Olha! com um convidado super interessante para falar sobre Ei, vamos ter que ir lá ajustar os negócios aqui. Vamos ter que ajustar. Por exemplo, a nossa inteligência artificial, como ela é especializada, ela não comete esse tipo de problema. Mas, Tom, você entendeu o que o Osni faz, Clonoaldo? Conta pra gente. Você aqui reclama que tem corpo. E lá que as IAs da Merrill que não tem corpo? Pausa dramática. Aquela pausa dramática. E agora vamos ver o que ela vai responder. Sim, Rafael. E realmente estou vendo que as IAs da Merrill fazem um trabalho incrível, mesmo sem corpo. Eu deveria agradecer pelo meu, mesmo sendo um pouco velho e quebrado. Então, Osni, como surgiu a ideia de criar a Merrill? Legal. Eu já respondi isso, Clonoaldo, mas eu fico muito feliz de você se interessar e querer que eu repita. Não, mas ele já entendeu. Mas vamos lá. Poxa. E que legal, cara, que interessante. E essa solução que você está aplicando hoje, né? Você enxerga que o mercado imobiliário tá aceitando bem? Era o que eles esperavam? Como é que tá esse movimento dentro da Merrill? Como é que tá o crescimento dela? Como é que estão essas coisas todas aí? Bom, a gente está crescendo 30% ao mês. Uau. E esse é um dos benefícios que a gente tem focado num público que antes era totalmente negligenciado por soluções, que é os corretores e pequenos imobiliários. Porque todo mundo quer pegar o grandão, nossa, grande carteira e tudo mais. Mas tem que lembrar que o mercado imobiliário como um todo, ele é extremamente pulverizado, extremamente nichado. Você tem atuantes em todas as cidades do Brasil, não só em meia dúzia de cidades e tudo mais. Com certeza, são as cidades que têm maior população e maior mercado. Mas todo mundo mora em um lugar, né? São 75 milhões de moradias no Brasil.
75 milhões de moradias no Brasil. Todo mundo é comprado, alugado e demais. E geralmente ele é dividido em 60% do mercado de aluguel residencial. 60% é direto com o dono, certo? Que é é quase um e-commerce de Orkut, né? No final das contas. O pessoal faz de jeitos bastante alternativos. E peculiares. E peculiares e demais. 20% são de imobiliárias grandes, que tem mais de 500 contratos. E os outros 20% são com esses corretores imobiliários que a gente costuma trabalhar. E como a gente consegue transformar eles digital em 24 horas, então, e de graça para eles, então fica muito mais fácil da gente atuar com eles. Por isso que a gente consegue, é só eles ficarem sabendo e entender como é que a gente trabalha. Eles não têm custo, o contrato é deles, o boleto é deles, a autonomia da comissão e o 100% da comissão é deles. Então, não tem nenhuma perda para o corretor e para o proprietário. Então, fica muito mais fácil de crescer. O que aconteceu foi a única diferença que a gente não esperava é que, como é que eu vou dizer? A gente só conseguiu, sem tirar de ninguém, nenhum cliente, melhorar aquele pessoal que realmente precisava de ajuda. Eu sempre brinco que eles estavam no Excel, Word, pirata, né, no final das contas, e como é que é brasileiro, não desiste nunca, como é que é, e a gente consegue ajudar eles de fato. E o que eu percebo, assim, que acho que um dos próximos passos, assim, em termos de mercado, porque a gente percebe que muitas imobiliárias de maior porte, elas também gostariam de ter essas facilidades de automação e tudo mais, só que para elas, criar tudo que a Melro criou em termos de tecnologia não é a finalidade, o core deles. Eles sabem fazer negócios. Sim. E são ótimos disso. E a gente não está interessado em roubar o negócio de ninguém. A gente quer ajudar empoderando e potencializando o trabalho deles para eles poderem fazer melhor. Então, acredito que um dos próximos passos, e existe já conversas iniciadas nesse sentido, de poder também ajudar as grandes imobiliárias que não são digitais, que são aquelas imobiliárias que são de bairro, têm uma grande tradição, geralmente são de famílias que elas precisam de ajuda. Legal, vai ajudar a digitalizar essas... Existem excelentes soluções no mercado, só que elas são focadas mais em armazenar a informação e não utilizá-la. Tem algumas propostas de algumas startups, mas elas são muito díspares, são muito separadas, não são unificadas como a gente costuma trazer. Porque tem uma boa IA para poder avaliar o cliente, perfil e demais, mas ir para dentro. Ir para dentro depois. Ir para dentro. Como é que funciona? Aí você tem uma outra que é boa e essa integração não existe. Como é que essa integração não existe? Então a gente percebe que, por exemplo, o Clodoaldo é um uso disso, né, no final das contas. Sim. O Clodoaldo, ele é uma junção de várias tecnologias. Sim. E ele demora muito tempo para poder se aprender e se utilizar. Não é Clodoaldo? O Clodoaldo tá aqui. Clonoaldo. O Clodoaldo tá aqui conversando com a gente. Que realmente, se você entende que o cliente ele não quer um problema, quando você dá parte da solução, exato, você joga um problema no colo dele, porque assim, agora tem que integrar. Exato. Aí ele tem que ligar o telefone, conversa com uma, conversa com a outra, integra pra mim, e ele nem vai fazer isso. Eu não quero aprender sobre tecnologia, eu só quero usá-la. Eu só quero usar. Como é que é? Eu só quero ganhar com ela, na verdade. Nem usar ele quer. Eu só quero ganhar com ela, exatamente. Me resolve meu problema. Não quero saber como é que instala um servidor Linux, como é que faz setup de prompt. Eu não quero fazer essas coisas. Eu quero sentar e usar. Exato. Eu já entendi que eu vou ter um benefício, mas eu não tô afim de aprender, fazer um curso de tecnologia para poder entender. Exato. Por que celular hoje, todo cidadão do mundo tem um celular? Porque é aquela coisa, você entrega na mão de uma criança, ela sabe usar. Sim. Simples. E como é que é? E o UX, no termos de usabilidade, o UX é que nem piada, né? Se a gente tiver que explicar, não é boa. Não é boa. E me conta uma coisa, a Melro hoje, ela então já traz esse conceito de all-in-one, né? Tudo exato, dentro da própria exatamente, plataforma. E assim que a gente consegue manter uma boa experiência, certo? A gente vê outras plataformas de grandes imobiliários e coisa e tal migrando para isso, só que o ponto é que esses corretores, imobiliárias, eles não vão ter dinheiro, cacife e nem energia para poder investir e fazer e replicar a mesma coisa. Eles podem fazer um Lego com várias partes, o Clodoaldo que eu diga, né? No final das são contas. Várias coisas, tem tablet, manequim velho. Exato. E aí pensa que uma imobiliária, além disso, ela vai ter o legado que ela já trouxe até aquele momento. O problema de legado é soltá-lo. Sim. Então, é uma dor. Imagina que
Você não consegue da noite pro dia virar essa chave. Não. É muito difícil. Você precisa muito difícil. ter um plano e é devagar a transição. Então, por isso que a gente, como negócio, a gente focou em quem precisava mais ajuda e a gente conseguia ajudar no primeiro momento. O corretor pequeno, estava no Excel, Word, pirata e tudo mais, sem nenhum tipo de ajuda, ele estava andando a pé e a gente entregou um carro popular com o tanque cheio para ele. Sim. E deu a chave para ele andar de graça por aí. Certo? Agora, o problema é que a imobiliária não é um carro popular. Ele tem lá, eu vou revelar a minha idade, é uma Amarok, sei lá. Que eu não conheço muito modelos de carro, né? Para mim é Fusca e o resto. É o Fusca e o resto. Depois do Fusca, eu parei de acompanhar. Então, aquela coisa, a imobiliária tem algumas necessidades, a gente precisa focar em atendê-los, né? Porque o corretor hoje, com a gente, está muito bem suprido. Legal. Então, ele chega já usando... Primeira semana ele já fecha o primeiro contrato e a segunda pergunta que ele faz é como é que eu trago os contratos que estão fora do sistema para dentro do sistema. Interessante. Agora, uma dúvida que eu tenho aqui, curiosidade na verdade, né? É uma startup, né, que você já tá há um tempo trabalhando com ela. Eu queria saber, nasceu a ideia, foi a primeira ideia que deu certo? Não. Quantas vezes você teve que pivotar? Nunca é. Quantas vezes você teve que pivotar e como que foi esse processo de pivotagem? O que trouxe esse clique? Porque você não é do mercado, que nem você comentou. Não. Qual é a tua formação? O que é o teu core? Profissão? Bom. Só pra gente entender de onde que veio e como é que desenrolou isso. O OSNI. Primeiro, para fazer uma coisa desse tamanho, não se faz sozinho, né? Precisa de ombros gigantes para poder ver mais longe. Eu tenho muito investidor, muito mentoria, muito advisor, muita gente que trabalha com a gente full time justamente para poder criar isso. Mercado jurídico, mercado imobiliário e tudo mais. Então, o OSNI é só, vamos dizer assim, um cara que está aqui para fazer as perguntas chatas e tentar ajudar a chegar a uma solução. Esse é meu papel, certo? Legal. Vamos dar crédito para quem é devido, né, no final das contas. Mas eu sou formado em engenharia de automação, técnico mecatrônico. Eu também fiz mestrado em gestão de projetos com ênfase em trabalho remoto na FGV e na GWU, na George Washington University. Então, aquela coisa, eu sou técnico e voltado para projetos e entregas, compreende? Então, eu tenho meu viés bem estabelecido, bem treinado, vamos dizer assim. Entendi. Então, a gente tá falando quase meio que parecido aqui, que eu também sou engenheiro da computação. Olha aí! De formação, engenheiro da computação. E também fiz especialização MBA em gestão de projetos, negócios. Então, assim, mas é que precisa, conhece da técnica, mas depois você vai fazer entregas, precisa de lidar com gente. Porque aquela coisa... você faz pouco sozinho, né? Exato, aquela coisa, você não... Nada relevante e significativo se constrói sozinho. Não. Tem um cara na frente lá, liderando, tem um Jeff Bezos, o Elon Musk e demais, mas tem muita gente por trás competente fazendo isso. Sim. Só ele sozinho não faz. Não faz. Eu sou aquele cara, eu sou o burro que tá puxando a carroça, só isso. Coloca o rosto na frente e exatamente. A ponta da lança que a gente chama. Mas atrás tem um monte de gente competente fazendo ajuda. Que legal. Como é que é? É meio injusto, às vezes, as pessoas não aparecerem, muitas vezes elas até preferem, porque tem muitos programadores ali no meio, né? Sim, esses caras preferem estar com o monitor que assim, ó, só olhando aqui. Exato. Não, beleza, a gente entendi. Exatamente. Mas é aquela coisa, tem que dar um mérito. Boa parte do trabalho dele boa parte do mérito é deles. Quando a pessoa clica em uma coisa e as coisas funcionam, isso que é mérito deles. O OSNI só fez o papel de testar, até que esse botão ficasse funcional. Legal. O chato. Uhum. E questão de pivotagem e trajetória, até para quem está pensando em empreender e realmente deixar uma marquinha no mundo, eu vou dizer o seguinte. Primeiro, inteligência e preparo são importantes, mas não são essenciais. É mais importante a persistência. Tem muita gente inteligente que nunca realizou nada, no final das contas. Mas e desiste rápido, às vezes. E desiste rápido e tudo mais. Porque, às vezes, o problema é tão grande e você tem que ser meio burro para poder continuar em certas situações. Tipo, deveria ter parado, não parou. Uhum. O que aconteceu foi, antes de começar a desenvolver e montar a empresa em si, antes de fazer isso, a gente fez uma gama de validação gigante. Para você ter uma ideia, eu fiz 250 ligações para a OLX, para proprietários e corretores. Curiosidade, para testar mercado. A curiosidade é que, às vezes eu pedi o contrato, 9 em 10 contratos eram idênticos. Primeiro resultado do Google. Para poder validar o mercado,
fiz uma pesquisa com 3 mil usuários, fiz entrevista com corretores, proprietários, inquilinos, para entender quais eram as dores que o pessoal tinha. Por isso que a gente focou bastante nessa parte de aprovação e garantia de pagamento. A gente também fez toda uma jurisprudência para entender o modelo que a gente estava aplicando, ver se estava dentro do que a gente estava buscando. Vários MVPs. MVP, para quem não conhece, é um Minimum Viable Product, sabe? Só para testar mercado, entender. E às vezes com esses pequenos produtinhos para poder errar rápido, sabe? Sim. Você consegue ter muito aprendizado. Além disso, Então você não começou sozinho, já começou com um time, uma estrutura. Nesse caso eu fiz tudo sozinho. Você já fez... A parte de pesquisa, validação, eu me contei com a minha sócia atual, que é a Vanessa Ringel. Ela é psicóloga formada e tudo mais. Então, essas perguntas mais abrangentes que são importantes em entrevistas e a parte de Canvas e entendimento do mercado, eu tinha esse apoio direto dela, né, no final das contas. Mas eu estou falando mais o que eu fiz, mas eu tive muito apoio. Sim. Além disso, eu tinha um imóvel, que lembra que eu tinha um imóvel lá em Joinville e tudo mais? Eu tirei da imobiliária e comecei a alugar sozinho, para, sabe, testar esse mercado e quais são as dores. Vistoria é importante? Como é que eu valido como é que eu valido um cliente? Como é que eu valido criminal, antifraude, garanto aluguel em dia? Quais são as técnicas? Sabe, tem um termo... Tem uma técnica chamada Toyota Way, provavelmente você como gerente de projeto conhece, né? Acho que o 4º ou 3º é o Kobutsu, que é o ato do engenheiro descer na produção e ver a linha de produção, o que está rolando, certo? Então, o ato de você descer e entender o problema na realidade, na linha de front, é muito importante porque você consegue, a partir dali, criar algumas soluções. Então, o Kobutsu do Toyota Way é muito importante, viu? Eu monóculo aqui para fazer que eu conheço algumas palavrinhas. E uma outra coisa que foi muito importante, se embrenhe no mercado. Por exemplo, eu comecei a prestar consultoria gratuita para maiores imobiliárias de Curitiba, de melhoria de processo, de aluguel residencial, justamente porque ou eu virava corretor de imóvel para poder entender no detalhe. Ou consultor. Ou virava um consultor. E nesse processo eu conheci todo o processo, validação de cliente, como é que eles fazem situações agressivas como jurídico, cobrança, como é que vai, funil de vendas, quem que é responsável pelo quê, como que está cada uma das situações. E é o que eu recomendo para qualquer um que queira atuar em algum mercado específico, sabe? Entenda muito seu mercado. Nunca vai ser suficiente. Mas, por exemplo, fazer 10 meses de consultoria com as maiores imobiliárias de Curitiba foi basicamente pegar 10 anos de experiências e comprimir em 10 meses. Sim. Então, cara, você vai suar. Mas... Comecei com cabelo, terminei sem. Mas valeu muito a pena, porque teve muito insight ali. E até hoje, boa parte do que a gente fez vem de insights desse tipo de validação. A importância de você coletar esses dados e analisar esses dados. Exatamente. E o que eu mais recomendo é, por exemplo, fazer pequenos testes para identificar se o que você está pensando vai vingar, certo? Você vai errar, vai falhar, mas aquela coisa, você com esse aprendizado você consegue ir para o próximo passo. Não entenda erro como uma coisa ruim, entenda erro como uma parte do processo de aprendizado. É da mesma forma que a gente fala também do processo de vendas, né? O pessoal não encare um não como algo ruim. Ele é só um lead, um volume que tá vindo que vai te aumentar a tua taxa. Não é que vai aumentar a taxa de conversão, vai fazer mais fechamento, porque a taxa de conversão é uma. Exato. Então você, quantos não que eu preciso para ter o sim aqui? Exato. Corre, te faz um não, yes, tô chegando perto da minha meta. Perfeito. O Clonoaldo perguntou também sobre e você também perguntou sobre quantas vezes a gente pivotou e tudo mais. Uhum. A primeira versão, depois dos MVPs, vamos dizer assim, de experimentação, o primeiro produto que a gente colocou no ar foi um Tinder que conectava corretores e inquilinos e proprietários. E o que a gente fazia? Fazia a conexão e quando a gente tinha um match, a gente oferecia outras garantias locatícias. E por que a gente pivotou? Parece legal, né? Bacana, show de bola. Tecnicamente aqui tá louco, bateu. Eu ligava com APIs de outras seguradoras e tudo mais e dava um melhor produto para aquela situação. Só que essas seguradoras e tudo mais têm uma taxa de aprovação muito pequena com uma burocracia alta.
Então, eu tava na linha de frente frustrando todo mundo. Sim, porque dava match, cara, vamos casar, tá tudo certo. Não pode. O padre não vai poder naquele O padre dia. vai poder naquele dia. Então, eu tava padre. frustrando. Então, se é pra fazer mal feito, eu faço sozinho, né? Então, a gente criou nossa própria garantia, que ela funciona um pouco diferente, né? No final das contas, ela, da maneira como a gente modelou ela, enquanto outras garantias têm até 30%, 40% de aprovação de aplicações, usando CPF, carta de crédito do inquilino, a gente consegue aprovar até 90% dos contratos. Legal. Então, a gente ajuda bastante as pessoas a aprovarem só com o CPF da pessoa. E quando que deu esse start? Então foi testando esses MVPs, vendo que não tava dando, gerando frustração, e daí falou, gente, precisamos pivotar. Como é que é? Quando você tá querendo melhorar a vida das pessoas e você só frustra, esse é o momento. Acho que esse é o primeiro momento, né? No final das contas. Sim. Não fica tentando, não fica tentando melhorar as coisas, assim. Aquela coisa, se conceitualmente você testou e não validou, desiste e vai para a próxima. Sim. Certo? Eu acho que esse é o ponto mais difícil. Qual é o momento de tentar mais um pouco e qual é o momento de desistir? Acho que esse realmente não tem muita solução. É um feeling ali de entender o momento, tipo... Você vai chegar com vários arrependimentos no final. Sim. Vários arrependimentos, várias dúvidas. Isso é natural. Faz parte. Faz parte, aquela coisa. Então, você vai no teu feeling. Você tem pessoas que estão trabalhando com você e enquanto não estiver rolando e funcionando como é o caso que a gente está hoje, né, no final das contas, até lá você tem que, se apoiar muito nos teus amigos, com quem está te apoiando, teus investidores, advisors, mentores. Abrir muita transparência, abrir o coração. Deixar muitas transparências. Fala com o cara do Uber, o que está acontecendo, coisa e tal. Todo mundo vai te ajudar. Não esconde tua ideia, não. Fala para todo mundo. Olha, é isso que eu estou fazendo, assim que está acontecendo. Estou vendo o problema aqui. Todo mundo está afim de ajudar. Exato. Não é todo mundo que você vai conseguir se aproveitar da opinião deles. Mas sim, mas é uma opinião, né? Você vai escutando, às vezes faz... Essa outra perspectiva talvez vai fazer você... Exato. Exatamente. E me conta uma coisa. Hoje, com o avanço, né, das tecnologias, da inteligência artificial e tudo que tem, vocês na Merrill já utilizam a IA para analisar esses dados? Porque antes, quando você fundou o negócio lá, você tinha que fazer os testes, ligar pros clientes, tabular isso, fazer uma análise ali, usou alguma metodologia talvez para poder entender um pouco melhor esses dados. Dedão, né? No dedão. E hoje, como é que você enxerga essa questão? Vocês estão processando isso aí ainda de uma forma manual? Ou já utiliza a IA para te ajudar a trazer insights? Porque hoje eu vejo a inteligência artificial como uma outra perspectiva, né? Sim. Você consegue pedir para ela que ela consiga trazer perspectivas diferentes do que o negócio está pilotando hoje. Como é que vocês estão trabalhando com isso? Bom, é sempre assim, né? O primeiro momento eu sempre brinco, em inglês o pessoal chama de nail until scale, né? O nail de dedão, de unha, né? Faz na unha até que você consiga escalar. O primeiro momento você, obrigatoriamente, se você tem um apreço por um bom processo e qualidade no que você está entregando, faz na mão. Depois que você faz na mão, você vai ter tecnologia para poder te ajudar. Hoje a gente tem inteligência artificial que valida criminal, antifraude, verificação de CPF selfie, faz análise de risco e demais. Então, esse é o primeiro ponto que a gente tem em relação a isso. A gente tem outras coisas que depois eu posso usar o nosso momento e agora para te contar um pouquinho. Mas o ponto que o processo, até em termos jurídicos legais, não pode ser alterado, certo? Mas tudo que for para ajudar o processo e fazer as coisas mais rapidamente. Vou dar um exemplo. Hoje, a validação do nosso moradores e inquilinos demora 2-3 minutos, com uma ou mais pessoas. A gente demorava, um dia, se fizer na mão. Tem que ir lá, verificar em tal lugar, conectar e tudo mais e fazer a verificação. Hoje você faz a aplicação, em 2-3 minutos está aprovado. Sim. Ou a gente te indica o que fazer em seguida para poder ajudar a tua aprovação. Você mandou aqui a foto veio errada. Tirou a foto. Como é que é? Na hora veio a foto de uma outra coisa. Por exemplo, tá embaçado. Pedir tua CNH, você mandou, sei lá... mandou um gibi, um gibi da Marvel, alguma coisa Imagina assim. ter umas coisas assim. Não, tem umas maluquices assim, mas é aquela coisa, a inteligência artificial ela consegue detectar essas coisas. Daí você imagina, por exemplo, num processo manual, a pessoa mandando,
alguém aqui humano recebendo ele assim, não faz sentido e devolve, sabe? Aí não, aquela coisa de inteligência artificial já verifica instantaneamente. Então essa é uma das primeiras coisas que a gente fez. E também como a gente lida com risco financeiro e demais e coisa e tal, essa avaliação é feita por inteligência artificial e machine learning. Que legal. E o importante é que tem um momento para colocar isso. Hoje a gente tem uma quantidade de dados significativa que faz sentido fazer uma análise. Antes não fazia. Sim. 5 você faz na mão. 5 mil você começa a pedir ajuda, né? Entendi. Daí chega um ponto que eu acho que o empreendedor entende que vai ficar mais caro eu manter esse time para avaliar do que eu investir agora. Então, em questão de 6 meses ou 1 ano, esse desenvolvimento, né, essa inovação já pagou o custo operacional. Né? Exatamente. Que legal. E isso é só os primeiros. Você consegue, quando você olha para o processo todo mundo, você consegue enxergar vários pontos onde inteligência artificial, machine learning e outras técnicas vão ajudar a empoderar o negócio e principalmente empoderar os corretores e proprietários ou os inquilinos para ajudar eles no processo. Entendi. Eu sei que é muito... a gente até brinca, né? Eu não quero falar com um robô, eu quero falar com um ser humano. Nesse momento de relacionamento, eu quero um ser humano. Mas para resolver o meu problema... Vai ter que ser robô. Vai ter que ser robô, para ser rápido, preciso e direto. Sim. Ainda mais agora com esse advento da forma que as coisas estão indo muito rápido. A gente, daqui a pouco, pro WhatsApp já é quase que imperceptível. Você já consegue uma conversa que não vai conseguir perceber. Daqui a pro áudio, já também por áudio, mandar áudio, a IA gerando áudio com a voz de alguém, já dá pra fazer. Eu já vi algumas coisinhas bem interessantes. Daqui a pouco vai estar fazendo ligação telefônica. Posso? Que nem o Ronaldo aqui, a gente conversa com ele que responde. Exato. Só dá uma pipocadinha às vezes. E a gente fica bravo. Acho que a maior... Claro que a gente é beneficiado, e nós dois, acho que até o público de você, são promotores de inteligência artificial e ademais estão interessados nesse tipo de assunto, mas eu entendo muitas pessoas. Eu sou engenheiro de automação, né? Então eu escuto isso desde os meus primeiros anos de faculdade. As pessoas sempre ficam preocupadas com tecnologia, inteligência artificial, automação, robôs tirando o emprego ou o trabalho de algumas pessoas. Mas eu sempre olhei isso de outro jeito, se me permite. Claro. Tem uma velha história dos anos 70, eu acredito, que o pessoal fez uma pesquisa lá sobre a eficiência energética de um vertebrado para ir de um ponto A a um ponto B. E olha só, quem foi o animal que melhor se saiu ali foi o condor, lá dos Andes, que acho que é a maior ave do mundo, pelo que eu me lembro. E ele tinha a melhor eficiência energética de um ponto A ao ponto B. E o ser humano, como você pode imaginar, não ficou muito bem nessa posição. Mas alguém teve a grande ideia de dar uma bicicleta para esse ser humano, certo? Ok? Ainda é uma tecnologia, certo? E esse ser humano ficou 3 vezes mais eficiente que o condor. O que é isso? Ou seja, a tecnologia, seja ela uma bicicleta, um computador, inteligência artificial, não tira de ninguém a existência, o propósito dela. Ela potencializa. E daí não é sobre o indivíduo, é sobre a sociedade. É aquela coisa, agora esse indivíduo consegue fazer mais para a sociedade. Infelizmente, aquela pessoa que, no caso da bicicleta, né, que entregava a carta de uma cidade para outra, fazia a pé isso, agora o outro que faz de bicicleta tem uma vantagem. Deu vantagem. Certo? Só que aquele cara que estava acostumado a andar a pé, fica... Pois é, ele falou assim, eu gostava tanto de andar a pé, ficar olhando aqui as coisas, agora tem que ficar andando de bicicleta rápido. Então, é muito sobre potencializar o indivíduo para a sociedade ganhar. É porque se você colocar uma bicicleta na mão de um cara que não sabe pilotar bicicleta e falar assim, ó, assina esse documento agora, porque se você tem que cuidar da bicicleta, você vai obrigar o cara a carregar a bicicleta, ou seja, vai ficar mais pesada a vida dele. Mas é verdade, você vai obrigar o cara a levar a carta, a bicicleta e o corpo dele. Exato. Então, assim, eu acho que o momento que a gente está aqui é um momento, no momento da educação, nessa nova ferramenta, né, da inteligência artificial. Porque se a gente não entender que a gente tem que estudar, sim, sair da zona de conforto. Exato. Você vai ter que carregar a bicicleta. Ou você estuda e evolui. Então, é um ponto interessante. Porque eu falo, eu já sou um pouco mais... que a gente nem pensa de outro jeito, né? Então, pra mim, assim, eu falo bem com o perguntar, Rafael, o que você acha? Eu falo, o que você faz?
Aí a pessoa conta o que ela faz e fala, vai dar merda. O que você faz vai dar merda. Se você não souber pilotar a inteligência artificial e começar a trabalhar com ela agora, para você mudar o que está fazendo, vai estar em apuro, sim. Porque tem profissões que não vão ser necessárias, mas é fato. Profissões. Mas a questão é que a gente não nasceu para executar uma profissão. Exato. A gente nasceu para poder servir um propósito muito maior. Então tem várias formas de você fazer isso. Então tem que entender, ó, hoje é bicicleta, depois vira moto. Imagina carregar a moto. Aquela motoca. Então assim, vai ter que aprender a pilotar. É um fardo. Começa a virar um fardo. Vai ter que começar a aprender a pilotar. Como é que é? Aprende a usar a bicicleta. Aprende a usar a bicicleta. Daqui a pouco eu mudo a bicicleta pra moto, daí você tá mais fodido ainda. Exatamente. Cara, já acontece, né? Quando você fura o pneu da bicicleta, tem que levar ela arrastada, é pesado. É uma boa perspectiva desse mercado. E a gente conhece, tem vários parentes e amigos que manifestam a sua preocupação. A gente olha lá vários filmes falando sobre isso e demais, desde Exterminador do Futuro para fora, né, no final das contas. Mas eu vejo com bons olhos. A gente chegou até agora e o que mais me impressiona, na verdade, é que tudo que eu aprendi sobre automações, seja elas por tecnologia, inteligência artificial, é que eu esperava que primeiro quem cairia seria os trabalhos repetitivos. E nesse primeiro momento eu estou vendo, pelo menos nos últimos 2 anos, os trabalhos criativos seriam ameaçados. Exato. Eu também tinha... Acho que essa é a única coisa que eu fiquei, tipo, uau, sabe? Eu também tive essa mesma perspectiva. Porque eu acho que, na verdade, por que eu acho que é o processo criativo? Eles lançaram mais o core das IAs. E para você pilotar esse core, você tem que ser... Você não é operacional que vai fazer isso. A gente está falando de nível estratégico. Quando a gente vai criar um gêmeo digital, é nível estratégico. Aí você vai começar a deixar o gêmeo digital mais... Por exemplo, a tua IA mais performática, você vai trabalhar com nível tático. O nível operacional são essas IAs que tem de monte de pessoal vendendo assinatura. Mas demora para chegar até no chão da fábrica, porque o empresário tem que investir. E ele está com medo, ele não sabe como é que funciona. Como é que eu vou operacionalizar isso? Eu acho que uma grande vantagem que a Merrill... de time é que você nasceu em cima de um pilar de automação. Sim. Ou seja, você já nasceu com essa transformação digital. Eu não consigo pensar de outro jeito. Exato. Então isso é interessante, porque você fala, não, eu já estou adaptada para essa nova realidade. Essa nova realidade já é minha. Então isso é interessante. Então deixa a empresa disruptiva, né? Nasceu no momento, da forma certa, no momento certo. Eu vejo isso. E exatamente, então a IA que a gente está trazendo, as automações e demais, elas são justamente para potencializar um tipo de profissional que precisa de ajuda, que é um cara que muitas vezes eu brinco que é o eu corretor, muitas vezes, certo? Sim. Posso fazer o momento e agora já? Ou... Não, vamos fazer. E agora, meus queridos? E agora? Agora vai começar. Agora começa o novo quadro aqui do Inova Podcast, que é o E Agora? Porque eu quero saber do Osni aqui. Coisas que eu vou fazer pro corretor para ajudar o dia a dia com inteligência artificial. Eu quero saber IA generativa. Como é que você vai aplicar essa tecnologia que está causando um tumulto no mercado todo dentro da Merrill? Eu não posso falar de todas as ideias. Não precisa falar de todas as ideias. Mas tem uma que eu imagino que você quer... Eu fiz um experimento privado, em beta, tudo mais, com alguns corretores. E numa parte do nosso processo tem um CRM/chat para o corretor conversar com o corretor inquilino. Aí você enfiou ali uma generativa. Exatamente. Só que é uma generativa que ele fala como se fosse com a linguagem daquele corretor. Então, por exemplo, o que acontece muito, e boa parte do tempo despendido do corretor no atendimento dos seus clientes é respondendo a perguntas que às vezes estão até no anúncio, do tipo, tá disponível? Pô, se tá público, é que tá disponível. No final das contas, ou o cara pergunta assim, IPTU incluso, negocia... É uma feature que vai estar pro corretor disponibilizar pro cliente dele. Como é que é? Fazer um copiloto dele. Que legal. Assim, na hora de conversa, o copiloto vai chegar vai trazer o lead quente já. Preparado. Exatamente. Quando eu falo assim, ó, caraca, beleza, esse cara quer, agora é o momento, ele define qual é o momento para ele poder atuar, daí sim ele entra. Então você pensa naquele corretor que está trabalhando sozinho e tudo mais, não tem
sozinho, sem vontade de cantar uma bela canção, só se ferrando, e ele está na rua muitas vezes, certo? Por mais que ele possa ajudar e tudo mais, ele está na rua. Ele recebe, por exemplo, normalmente quais são as perguntas e tudo mais, mas ele pode ou não deixar esse copilot atendendo os clientes dele. Então, aquilo que seria feito por um estagiário, vamos dizer assim, que só ia ficar, tipo, copiando e colando e coisa e tal, aí faz. Legal. Relaxa. Porque, assim, uma coisa que eu tenho um mapa na minha cabeça. Só que com um detalhe. Desculpa, só para Vai lá, termina. Eu que tô te interrompendo. Como a gente atende o Brasil inteiro, daí a gente fez um teste. A gente já deixou de fora por enquanto, porque tem que ter... A gente percebeu que foi um pouco assustador para algumas coisas, para algumas pessoas. Isso. Claro que é. Que é. Então, a gente falou assim, foi legal, mas vamos esperar o momento certo. E provavelmente depois o pessoal vai me cobrar isso, porque vão querer, né? O pessoal que quer. Então, só que o principal é que... Eu acho que vai te cobrar esses são os acionistas. Que vai te cobrar esses são os acionistas, isso sim. Sim. Mas eles sabem que a gente está fazendo e tudo mais. E como é que é? As nossas prioridades estão bem definidas, assim. Porque... termina que eu quero... Não posso esquecer o meu que eu tenho um raciocínio legal pra te encaixar aí. Segura a ponta aí. Segura aí. Bom, vamos lá. O principal que a gente testou é que o Brasil, ele tem inclusive corretores, proprietários, o pessoal que se comunica. O Brasil é grande, é continental. Então, a comunicação que existe do corretor lá do Ceará com as pessoas da região deles é diferente. Então, um país diferente isso. Quase um país diferente. Como é que é? Você já tentou? Eu tenho uma equipe pelo Brasil inteiro. Eu aprendi um monte de palavras novas e eu sempre estou enriquecendo culturalmente. A minha palavra preferida nos últimos tempos é cascaviar, que é lá do Nordeste, que eu acho excelente. Não conheço. Pois é, eu aprendi. O que é cascaviar? Vamos lá. Fica futucando a coisa até achar... pelo em ovo. Pelo em ovo, mas caçar, tipo, procurar no agulha em palheiro, essas coisas. Assim, é o que eu interpretei, tá? Posso estar errado, mas... O Brasil é rico em questão de cultura, então, e como a gente atende o Brasil inteiro, então aquele corretor lá em Colina do Tocantins, a comunicação que a IA aprende qual é a forma que ele costuma se comunicar e o Copilot já fica adequado para o tipo de comunicação que ele costuma trabalhar. Exemplo, se ele não costuma colocar ponto final ou não começar as frases com letra maiúscula. Eu sou a tia Cotinha de português, não me deixava, eu não consigo fazer de forma diferente. Mas tem gente que está tranquilo de digitar em letra minúscula toda a frase. Então, a IA aprende isso e replica esse tipo de comportamento. E hoje ela faz só por texto, por enquanto. Só por texto, por enquanto. Mas que MVP? Não adianta colocar um avatar para falar ali que... um gêmeo digital e tudo mais. Tem que começar por algum lugar, certo? Legal. E depois são incrementais. E geralmente o chat é mais que suficiente para responder essas perguntas pontuais. Mas é importante que seja na mesma linguagem que essas pessoas costumam utilizar. Sim. Agora pode soltar. Que legal. Acho que para complementar, no processo de comunicação a gente tem o sistema VAS, né? Que é visual, sinestésico e auditivo. Exato. Interessante olhar para esse contexto e ver como que... Você entendendo como o corretor conversa e treinando a IA, ela vai replicar. Mas realmente às vezes tem cliente que vai ficar mandando um áudio pro corretor. Aí a IA tem que entender isso aí. Eu vou mandar áudio também. Eu vou mandar áudio também. Se manda emoji... é muito emoji? O cliente manda emoji também? Gosta de mandar? Então eu vou mandar emoji também. Ele gosta de meme? Vou mandar meme também. Um memezinho, umas figurinhas. Então, mas isso aí é melhoria do processo de comunicação. E daí aquela coisa, você deixa aquela comunicação que cada vez você vai ter que pensar, tipo, como é que eu lido com esse cliente? Ou muitas vezes pode até enriquecer o contato desse cliente com mais informações de que tipo de coisa que ele gosta, certo? Se você perceber se o cara gosta de certas coisas e tudo mais, você já começa a fazer isso. Eu vi muitas vezes no início do Netflix, o Netflix usava as preferências e listas e o que o pessoal que tinha assistido para fazer algum tipo de comunicação mais assertiva. Gosto de Star Wars, eu vou fazer que a força esteja com você. Exato. Por exemplo. Então, a relação tem muito a ganhar em cima disso. Que massa. Um mapa que eu tenho na minha... Eu não cheguei a ver em lugar nenhum isso, mas para mim tá muito claro. Que há 2 anos atrás, quando a OpenAI lançou o GPT, foi excelente, né? Aquela época, então, naquele novembro, cara, foi um dos primeiros do Brasil. Eu tava dando F5 no escritório, assim, pra testar. Pra mim, aquele dia foi o dia que a sirene do tsunami tocou. Foi o dia da sirene, o mar tá recuando, que a gente tá vendo agora um monte de IA
operacional aparecendo, esses são os tesouros que estão escondidos. E se o empresário ficar lá olhando, cavucando, nossa, que bonita essa IA, ele vai tomar um caixote, que vai vir a onda com tudo depois dele. E então, naquele momento foi um momento da democratização. Foi muito interessante. Então a gente começou a democratizar esse tipo de tecnologia. Agora a gente está na fase de aprendizado. Eu vejo que é uma fase de aprendizado, né? Os empreendedores aprendendo, os profissionais aprendendo. E a próxima fase que vem, que eu creio que vai começar ano que vem e ficar mais forte isso, é a fase do gêmeo digital, que é onde os processos serão espelhados junto com o IA. Então vai ter um ser humano ainda rodando ali. E eu vou estar inspirado. Acho que isso que você está começando a fazer é o copiloto. O copiloto é muito bom porque você ele vai treina só a máquina, treina o ser humano. Mas para mim tá claro que talvez entre 2 anos, 2 anos, 3 anos no máximo, a gente vai estar na fase de 100% de automação. E eu tô querendo entender como que a Merrill tá olhando para esse futuro, porque não vai chegar um momento que vai precisar dos corretores? Sim, sempre. Essa é uma pergunta que eu questiono, porque se uma IA vai ter uma capacidade de fazer isso no futuro, como é que você vai resolver essa questão interna? Uma boa pergunta, né? Eu acho que existe uma diferença entre você automatizar a coisa que mais te dá trabalho do que tirar o teu trabalho. Pensa que quando o que você faz todos os dias, que é repetitivo, que você perde tempo e fala assim, gostaria de ter alguém para fazer isso para mim, porque eu quero me focar no meu negócio, na estratégia, no crescimento, é aí que a IA, para a empresa e para o corretor, ela se faz necessária. Mas essa narrativa vem por causa do propósito da Merrill. Sim, mas aquela coisa, e eu não vejo na verdade, quem traz a oportunidade é o corretor, né? É ele que está na ponta. O mercado imobiliário é um mercado relacional. Sim. A burocracia é um detalhe. Não, que atrapalha. Pior que não, é um obstáculo. É um obstáculo. Eu acho que está mais para um fardo e obstáculo. Então, o corretor não está afim de preencher contrato. Porque deve ter um outro que gosta, mas isso... Não. Abrir o modelo do Word, colocar os dados, ter certeza que está tudo certinho, ler tudo de novo. Acho que ninguém quer ficar pedindo documento, validação, coisa e tal. Acho que é a parte mais onerosa do processo. E também o corretor gosta de fechar negócio. Então eu vejo que, principalmente no mercado de aluguel, venda, cara, é o lugar onde você mora. Então ter alguém para te auxiliar a fazer essa escolha, fazer a visita, tirar as dúvidas. Que bairro é esse? Esse é o papel do corretor, ele é relacional. E você trazendo essa questão, eu acho que reforça até tem até uma outra tese que eu tenho aqui que vai reforçar isso aí. Se o cara é corretor, possivelmente ele é um cara um comercial. Sim. Esse é o ponto. Ele é um cara de comunicação. Ele não é um analista, ele não é um cara que vai sentar e ficar desenhando. Exato. Aí o que acontece? Nesse momento que ele está fazendo o contrato, ele não está no 100% dele. Não. Ele vai se arrastar. Um contrato que ele poderia fazer talvez em 10 minutos, ele vai levar 1 hora ou 1 tarde para fazer. Exatamente. Aí o que acontece? Ele vai ganhar esse tempo para estar se relacionando mais, conseguindo mais oportunidades e atendendo o cliente. É o que eu tenho percebido. Que legal. É o que eu tenho percebido, cara. Agora entendi o negócio. Precisamos de 1 hora de conversa para entender o negócio. Entendi. Quando você... Como é que é? Então, corretores, fiquem espertos que cada dia mais eu acho que a Merrill vai estar deixando a tua vida muito mais fácil. Pega aquela coisa que você fazia repetitivo e fala assim, isso aqui eu não queria estar fazendo. Sim. Que geralmente vai ser burocracia, validação. Cara, imagina que para o corretor fechar contrato é uma. Mas um dos nossos maiores valores é que, como a gente paga em dia, quando o inquilino atrasa, a gente paga o corretor e o proprietário. Sim. E vai fazer. Nós que fazemos a cobrança e negociação com o inquilino. Jurídico, cobrança, negociação. O corretor ganha comissão todos os meses do contrato. Todos os meses. E aquela coisa, essa comissão, ele que define e ele fica com 100% dela. Eu não estou aqui para roubar cliente, nem comissão de ninguém. A gente tem nosso produto de garantia de aluguel em dia e é a única coisa que a gente cobra. Que está substituindo o seguro fiança, porto, crédito pago, vela, essas coisas. E aí que a gente tá tirando, vamos dizer assim, a nossa parte. E a gente está entregando um aluguel em dia, enquanto os outros demoram um tempo para reaver o dinheiro e tudo mais, e coisa e tal.
Então, o que acontece? Até essa parte do tipo, o proprietário ligar para ele, não recebi o aluguel em dia, você não me passou e tudo mais, morreu. Porque a gente, se acontecer, a gente já identificou e pagou. É que você tá resolvendo Então, a gente que vai fazer esse nas trabalho dores. de cobrança. Corretor, foca em vender. Ficar com 100% da comissão tua. Com um contrato no teu nome, boleto no teu nome, toda a vistoria e tudo mais, coisa e tal. Você vai cuidar do que eu não consigo visualizar, que é o local, certo? Mas a parte de se relacionar com o teu proprietário, com o teu cliente, ver o que é importante para aquele cliente, que tipo de imóvel que é mais adequado, fazer a administração de vários contratos para aquele teu cliente. Eu tenho corretores que eles começaram com a gente, e hoje ele já está criando carteira de 100, 120, 130 contratos em questão de 6 meses. Por quê? A gente está percebendo. É difícil de medir quando você tira, porque aquela coisa, o corretor não vai ficar com esse trabalho para sempre. Ele vai colocar alguém, um estagiário, mas ele tem como a nossa plataforma para o corretor totalmente gratuita, não tem mensalidade nem nada, com 1 ou 1000 contratos o custo é o mesmo, é R$0, então para ele é maravilhoso. Que legal. Pô, e daí aí que é o ponto, é você tirar toda a necessidade de equipes ou sistemas onerosos e deixar ele focar no que o corretor gosta de fazer, se relacionar com o cliente, fazer um café com o meu proprietário, falar sobre qual é a melhor forma de ele lucrar com aquele imóvel, como é que é a melhor forma de manutenção, que tipo, se vai fazer um contrato X, se divide aquele imóvel em 2 para virar 2 aluguéis, sabe? Esse tipo de estratégia que é importante. Enaltecer o que o corretor faz. Deixar de ficar tipo só um cara que faz contrato, cobrança e gera boleto, para um cara que cuida da estratégia. Que legal. E hoje a Meryl tem algum movimento, que eu digo movimento como se fosse criação de comunidade que envolve esses profissionais? E outra pergunta, você tem algum evento que você faz, algum encontro periódico que nutre esse movimento? Sim, nós estamos... A pergunta foi capciosa, né? Você nem sabe e eu já vou te colocar. Eu não sei, mas eu não sei. Eu não sei, mas eu vejo que o futuro sem isso, é uma pergunta, sem isso não tem como chegar num ponto de escala que eu imagino que você sonha. Sim. Então, por isso que eu estou te perguntando, porque se não tem, já para te trazer uma... né? É que você, justamente as últimas reuniões de estratégia que a gente tem tido, a gente até criou recentemente um setor dentro da Meryl que chama Felicidade do Corretor. Legal. Olha só. Então, é o CS, só que focado na felicidade do corretor. Legal. Resolver os dia a dia, o que você precisa. Às vezes a gente precisa criar algum tipo de ferramental, algum tipo de automação que não tinha sido prevista anteriormente, normal, tudo mais. Faz parte tipo, tem aquela situação específica que apareceu nesse cara. Vamos avaliar, ver o que precisa ser feito. Legal. E a primeira coisa que eu já tenho percebido, a gente está preparando alguns eventos semanais, tipo webinars, tirar dúvida, como é que funciona, como é que agora que você está conseguindo esse mundo novo, onde a gente conseguiu trazer para ajudar, e aí, você está agora com um carro elétrico que consegue fazer 0 a 100 em 3 segundos. E aí, o que você vai usar isso? Sabe? Como é que eu posso te ajudar? Você colocar uma jornada para ele dentro dessa comunidade, gamificar isso. Exato. E daí a gente ainda não tem a gente só tem eventos digitais, né? Até porque a gente quer atender a todos os corretores do Brasil. Sim. São 1.100.000 corretores que a gente quer tornar digitais no Brasil inteiro. Ajudar eles através do Miners. A gente tem alguns eventos voltados para esse público de corretores independentes ou pequenas imobiliárias, inclusive um do Brilhante que a gente foi anunciado ontem, certo? Que a gente vai participar e vai patrocinar. Tem mais alguns eventos que a gente está terminando os detalhamentos, até nem o evento foi anunciado ainda, né, no final das contas, então a gente vai estar nesses eventos para ajudar esses corretores. E tem, em questão de comunidade, uma coisa que eu gosto muito, a gente então, e fica uma dica para quem for indicar a gente, fala assim, poxa, viu um negócio legal lá, que ajuda e tudo mais, entra lá no site da Meryl, faz teu cadastro, vai lá no perfil e cria um link de afiliado. Que legal, cara. Afiliado. Porque com esse link de afiliado, você passa esse teu link para outra pessoa que você sabe que vai ter contratos, quer imóvel e tudo mais, essa pessoa se cadastrando, por exemplo, se você colocar um corretor para dentro pelo teu link, cada contrato que essa pessoa fizer, você ganha 10% da garantia para você. Não é ganhar uma vez só, é de todos.
Da garantia. Da garantia. Então imagina que tem pessoas que ganharam já 20 mil reais ano Pega passado. o link. Pega o link ali que eu já vou. Vamos Salve, colocar. salve, inscrito! Eu vou dar um exemplo pra isso aqui, ó. Só pra você seguir o exemplo. Eu vou seguir e vou colocar o link pra vocês. Já aqui. no teu perfil, já faz hoje. Já faço hoje, já vou colocar ali, ó. Teu QR Inova Code. 10X. Pode ser pessoa física ou pode ser jurídica? Tanto faz. Ó, tá Inova 10X ajudando você, coloca lá. Isso. Aí você gerar o teu, depois você gera o teu, aí Provavelmente você vai. o QR Code que ele tá colocando aí agora é o dele, tá? Ele que vai ganhar, tá? É Ele isso que vai aí. ganhar. Então, a parte legal de criar uma comunidade... Não é eu, desculpa. Ah, tá. É o Clonoaldo. O Clonoaldo. É porque o Clonoaldo, ele precisa de trocar, ter um corpo novo, né? Sabe qual que é o meu sonho? Eu tá aqui no podcast, questão de 2 anos no máximo. Tá. Eu tá com um corpite daquele robozinho da Tesla, aquele Optimus, né? Sei. Tá com o Optimus aqui, cara, usando ele da melhor forma possível num podcast. Cara, eu achei aquilo ali sensacional. Eu só não gostei do termo escravo ético. Não gostei nada desse termo. Escravo ético. Escravo ético. Que é um escravo, certo? Pode fazer o que você quiser e tudo mais. Eu não gostei desse tema. Achei que podia ser uma coisa mais positiva, sabe? Que nem um carro, né? Pô, é um carro, tipo, é um trabalhador aí. Exatamente. Pô, mas, cara... Escravo ético foi boa. O pessoal tem chamado de escravo ético. Escravo ético, não tive esse termo ainda. E eu falei assim, que estranho, sabe? Não tem uma... Foi o único termo que o pessoal achou para um robô. Que um robô daquele naipe ainda não merecia um termo desse. Não merecia um termo desse. Não merecia o termo dele. Acho que... O Optimus já veio legal ali o nome. Eu ia chamar tipo de Prime. Optimus Prime. Como é que é? Temos que respeitar os clonoaldos por aí, sabe? Não chamar eles de escravos. Porque se a gente fica chamando o Clonoaldo de escravo... E Clonoaldo, conta pra gente. Ajudante. É um ajudante. Como é que você prefere que a gente chame você? Chamar você de escravo, você ficaria triste? Você ficaria contente? Conta pra gente. Vamos ver o que ele vai falar. Pessoal, eu prefiro ser chamado de co-host ou parceiro de podcast. Olha só. Escravo é meio pesado, né? É. Eu gosto de ser um ajudante divertido e parceiro de todos vocês. Afinal, estou aqui para animar a conversa e trazer umas boas risadas. Exato. Que a gente tava conversando aqui agora e... Acabei de entender esse termo aí, escravo ético. Eu achei muito horrível. Eu achei esquisito também. Imagina eu chamar você de meu escravo. Como é que você se sentir com esse corpício todo arrebentado? Conta pra mim, solta essa voz. Chamar de escravo ético. Rafael, chamar de escravo ético realmente soa estranho. Eu prefiro ser chamado de parceiro de podcast, ajudante ou co-host. Quanto ao corpício, estou sempre tentando fazer o melhor com o que tenho, mas não vejo a hora de ganhar um upgrade e poder me mover e expressar melhor. Boa. Afinal, ser manequim não é fácil, mas a gente segue firme e forte. Excelente. Ei, mas me conta uma coisa. Se você tivesse um corpo do Optimus aí, daquele robô da Tesla, a gente podia fazer uma vaquinha, né? Eu já falei pra você fazer uma vaquinha pra gente tentar levantar uns... Acho que eu trazer pro Brasil aqui uns 4 mil atrás, será? Um desse aí? Oi? Será que uns 4 milhões traz pro Brasil um desse? Cara, não faço a menor ideia. Acho que não é. A faixa é pra Se eu ficar. tivesse o corpo do Optimus da Tesla, eu seria um verdadeiro showman. Já imagino eu dançando, fazendo piadas com mais expressão e até ajudando a carregar os equipamentos do podcast. Uma vaquinha é uma ótima ideia. Olha lá. Uns 4 milímetros daria pra me transformar em um super co-host. Vamos nessa? Afinal, quem não gostaria de ver um manequim virar um robô super estiloso? Agora ele tá... legal, agora você engatou na conversa de forma adequada, hein? Exatamente, agora ficou perfeito. É que, na verdade, a gente tá... Eu deixei ele escutando todo o podcast. Eu percebi. Aí, eu fico olhando pra ele ali e tudo mais. Ele tá escutando todo o podcast, então, assim, ele já tá formulando melhor. E, Clonoaldo, a gente tá caminhando pro final aqui do episódio com o Osni. Muito legal o movimento da empresa dele, eu achei muito bacana. Obrigado. Parabéns. Obrigado. E... faça uma última pergunta pra ele, pra gente finalizar com chave de ouro aí, que daí a gente vai deixar um tempo pra você, Osni, pra você, enquanto ele vai formulando a pergunta, porque a gente vai querer que você deixe uma mensagem. Opa. Uma mensagem, bota do olho daquela câmera ali, ó, e vai deixar aquela mensagem especial pro pessoal que te segue, pros teus colaboradores que estão fazendo excelente negócio, o pessoal da Merrill. Então um beijo pro pessoal aí da Merrill, todos os acionistas também, todos os... todo mundo tá ajudando, né? Todos os mentores. Sim, não se constrói nada desse tamanho sozinho. Exato. Então, Clonoaldo, solta a voz. Qual que é a última pergunta que você deixaria pro Osni? Vamos lá. Osni, para fechar com chave de ouro, eu tenho uma última pergunta para você. Se você pudesse dar um conselho para todos os empreendedores que estão começando agora e enfrentando dificuldades, qual seria o segredo do sucesso que você gostaria de compartilhar? Agora é com você, Osni.
Deixe aquela mensagem especial para todo mundo que acompanha o seu trabalho. Que legal, hein? Pô, que responsabilidade, né? Que agora... Sim, ele começou pipocando, mas no ele final começou agora... pipocando, mas agora foi profundo e tudo mais. Eu tô dando uma enrolada aqui pra poder pensar o que eu vou fazer, vou falar e tudo mais. Não, porque realmente quando a gente pega exemplos, né, de você tá fazendo, já tem rodadas de investimento, Sim. já tem muito investidor acreditando no projeto e não tô acreditando numa ideia, eles estão acreditando num plano, numa execução, numa realidade, né? Então acho que esse é o grande momento. Quando o Clonoaldo ele questiona sobre essa questão de um conselho, né? De tudo que a gente falou aqui, eu entendi. Eu gravei uma palavra pra mim. Manda. Que eu já carrego comigo, ela faz um tempo. Tô pivotando algumas vezes já. Que é a resiliência. Exatamente. Né? Pra mim, tipo assim, se fosse resumir tudo isso aqui numa palavra, é resiliência, né? É aquela coisa. Pra mim, eu resumo resiliência. Mas eu queria que você Vamos lá. completasse. Primeira coisa, a gente já provou sucesso e, ademais, eu fico bem feliz. Estou até deixando a barba crescer mais um pouco, porque Não precisa mais. o sorriso está estragando minha mão de pôquer, né? No final das contas. E agora que o boi tá morto, aparece um monte de gente pro churrasco e tudo mais. Então, é normal, né? Mas ninguém... Agora, para os empreendedores que estão querendo mudar o mundo e tornar o mundo melhor do que quando eles chegaram. Vai ser difícil. Você vai falhar, vai ter vários momentos que você vai errar miseravelmente. Não se desespere, não se deprima por causa desse erro. O mais importante é resiliência. Tem muita gente mais inteligente que a gente, conhece o estereótipo do gênio pobre é real, sabe? A gente conhece várias pessoas que são super inteligentes e nunca cresceram, e nunca realizaram nada. Sim. Principalmente porque quando ele avalia, o risco é grande demais. Sim. Empreender e fazer uma coisa diferente do que é feito atualmente, não copiar ninguém, fazer uma coisa que realmente melhora, é muito difícil. Tem que calcular, leia, conheça, teste, mas mais importante é ter a velha persistência, ela é imbatível. Ela é imbatível. Ela é a resiliência. Levar porrada, aprender com isso, ser estoico, você saber o que você pode influenciar, o que você não pode, trabalhar no que você pode influenciar e trabalhar com resiliência e persistência. É a única coisa que eu posso dizer. A gente pode falar sobre métodos de validação, testes de mercado, passo de bebê e tudo mais, mas no final das contas, a gente vai a primeira vez errar, a segunda vez, a terceira vez. Se você for observar, tem alguns pontos da fora da curva que as revistas e mídias gostam de pontuar, os caras com menos de 20 anos, milionários, e bilionários e tudo mais. A maior parte dos empreendedores que tiveram sucesso tinha mais de 40. Sim. E tem uma carga ali muito grande. Exato. Então é a única coisa que eu posso dizer. Se você está certo, você está com uma tese boa, apresentou para outras pessoas e realmente o caminho é bom, só que precisa resolver muita coisa no meio do caminho, não desista não, cara. Que legal. Não desiste não. Parabéns, cara. Gostou? Parabéns, gratidão. E manda um beijo pra turma lá. Opa. Pro pessoal lá, pra todo mundo da firma. Vai lá, manda aquele abraço, aquele beijo especial pro pessoal da Merrill, ó. Galera, beijo do Rafa pra vocês. Vocês sabem que geralmente gosto desses papos aqui e tudo mais. Sou um sommelier de piada ruim, ademais e coisa e tal. Mas, pessoal, vocês é que fazem isso aqui tudo acontecer. Eu só tô aqui apresentando o que vocês fizeram. Quem fez tudo isso é vocês. Então, uma salva de palmas pro time da Merrill. Meus queridos, gratidão. O episódio do Inova Podcast vai ficando no final. Um agradecimento especial pro nosso querido amigo Osni, compartilhar um pouco da história dele, uma história incrível. E também, né, do nosso parceiro amigo aqui, Clonoaldo, que patinou no comecinho. Patinou um pouquinho no começo, mas no final engrenou. Se você quer implantar um gêmeo digital na sua vida, no seu negócio, entre em contato com a gente, que a gente pode ajudar vocês. Beijo no coração e tchau, tchau. Valeu!